Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo de discos indispensáveis. Mais uma vez falar sobre dois discos que eu gosto muito, fazer a sugestão então de duas bandas dessa vez, dois discos brasileiros. Mas antes de começar, faço mais uma vez o convite para quem não está inscrito no canal, para se inscrever, ativar o sininho, curtir, comentar, compartilhar. Será muito bem-vindo. E também para quem não viu ainda os outros vídeos que eu fiz de discos indispensáveis, né? Fica o playlist, né? Fica o link da playlist na descrição dos discos indispensáveis, outros vídeos que eu já fiz também. Também fica na descrição a playlist dos vídeos de collab que eu já fiz, os vídeos com músicas com mais de 20 minutos, também os bate-papos, top 10 que eu já fiz também, né? E as introduções ao rock progressivo, entre outros, né? Tá tudo ali na descrição. Então quem não conhece o canal, quiser dar uma passeada aí pelo canal, tem bastante coisa interessante. Quem não conhece também o canal do Wagner Xavier, eu vou deixar o link também na descrição, é muito bom, a gente aprende bastante com ele, o cara é uma enciclopédia, já falei para ele que eu chamo ele de enciclopédia humana, né? Porque o cara conhece muita coisa, ele tem muita coisa lá. Também fica o link do canal Ilha do Rock, muito interessante o canal também, eles falam bastante lá sobre rock, tem dica de roqueiro, tem live, então quem não conhece, fica o link na descrição, até quem não viu, participei da última live deles, fica no... vou deixar o último vídeo que eu botei no canal, também tá no... Claro, não vou nem precisar deixar na descrição, né? Ele tá no canal mesmo, um vídeo anterior a esse aqui. Quem não conhece, então, fica na descrição. Ilha do Rock e o canal do Wagner Xavier. Sobre os discos em questão, que eu vou falar, os dois discos brasileiros, eu vou começar por esse aqui, que para mim é o melhor disco nacional de todos os tempos, que é o Bacamarte, Depois do Fim. Esse disco foi lançado em 1983. Eu vou me ater um pouco mais nesse disco aqui, o outro eu vou falar menos, porque tem menos coisa para falar sobre aquele. Esse aqui tem algumas coisas interessantes até. Começando assim pelos membros, né? Então, guitarra e violino, o Mário Neto, o cara é impressionante, ele compôs todas as músicas, ele é basicamente o Bacamarte, né? O cérebro do Bacamarte. Não compôs tudo sozinho, teve algumas parcerias, mas é com certeza o principal idealizador, né, da banda. Até o nome da banda foi também, acho que ideia dele, de mais um ou outro, mas em conjunto também. Sensacional o Mário Neto, o cara é um monstro, o cara é um gênio e toca muito, muito guitarra, violão clássico, é muito bom. No teclado, o Sérgio Vilarim, também parece que tem algumas composições dele também. Baixo e contrabaixo acústico, Delto Simas. Na bateria, o Marco Veríssimo. Flauta e acordeon, Marcos Moura. O Mr. Paul na percussão. E na voz, a Jane Duboc, famosa Jane Duboc. Carreira solo, né? Ficou bem famosa. Assim, algumas curiosidades antes de entrar em cada faixa, né? Primeiro, assim, é um disco conceitual, Depois do Fim. Ele fala sobre apocalipse, fala sobre um pós-apocalipse até. É um disco extremamente bem feito, assim, complexo. Todas as músicas são complexas, umas um pouco mais, outras um pouco menos, mas sim, muito complexo, extremamente progressivo, progressivaço, né? Onde tudo se encaixa. É um disco bastante, as músicas são bastante coesas, não tem um instrumento que se destaca o tempo inteiro, né? Uma música pode se destacar um pouco, um outro instrumento, mas não tem uma que se destaca, um instrumento se destaca o tempo inteiro. É muito bem feito, tudo sim muito bem encaixado, inclusive as músicas muito bem encaixadas no disco, uma coisa perfeita, uma obra-prima realmente, é coisa de gênio. O Mário Neto dá para dizer que era um gênio, né? As músicas também, uma curiosidade, elas são intercaladas, né? Instrumental com música cantada. São 8 músicas nesse disco. E assim, ele foi lançado em 83, mas parece que o Mário Neto começou a compor, eu acho que foi em 74, se não me engano. Tem uma entrevista que ele fala isso aí. Se não me engano, foi em 74 ele começou a compor. Uma coisa que aconteceu também antes de lançar o disco, em 77, eles se apresentaram num programa da Globo, é o Rock Concert, e nesse programa parece que não tinha ainda a Jane Duboc. Eu acho que os outros membros eram esses que eu falei, mas a Jane Duboc ainda não tinha. E eles se apresentaram lá, e eu não sei se isso é verdade, porque eu não vi ele falar, mas eu li, em pelo menos 2 ou 3 fontes, eu li, em 2 ou 3 fontes, que o Gênesis estava se apresentando no Brasil, e parece que era na época que o Steve Hackett estava saindo, 77, né, 78, acho que foi lançado, lá por 77. Ele tinha gravado Seconds Out, um disco ao vivo, e depois desse disco ele ia sair. E reza a lenda que, eu não sei se a produção, algum membro do Gênesis, teria convidado ele para substituir o Steve Hackett, convidado o Mário Neto. O cara era muito bom, mas ele era, se não me engano, ele era menor de idade até.
e por isso os pais dele não deixaram e ele também preferiu ficar, alguma coisa assim. Não sei se é verdade, mas tem essa história aí. E eu não duvido, porque o cara é muito bom mesmo, é sensacional, é violão clássico mesmo e faz o mesmo na guitarra. Quem já viu ele tocando em show, ele segura a guitarra como quem está segurando um violão clássico e ele não usa palheta, né? Ele usa só os dedos mesmo. Fantástico, o Mário Neto, realmente um músico assim extraordinário. Aí o que acontece? Em 79 ele gravou, a banda gravou, né? Fita demo. E aí parece que eles procuraram cantoras e pelo que eu vi, assim, até ele conta também, ele não deu nomes, mas foram várias cantoras famosas, até que ou não aceitaram ou cantaram, mas ele achou que não encaixou, a banda achou que não estava se encaixando, até que a Jane do Bock aceitou e eles gostaram. E nós também, né? Eu gostei, achei muito bom. E aí então foi gravado em 79. Só que assim, parece que as gravadoras não estavam aceitando, o progressivo já estava em decadência, entre aspas, né? Para mim nunca tá, né? Mas para muitos, para a mídia, né? Para a mídia da época já estava em decadência, o pessoal já queria mais saber de disco, né? Os discos já estavam em alta, então ele não estava conseguindo gravar uma gravadora, né? Para um selo, né? Para lançar. E aí ele ficou, parece que ele largou de mão, e lá em 82, pelo que ele conta, não sei quem, um amigo dele insistiu para ele levar para a Rádio Fluminense, né, do Rio de Janeiro, que parece que é uma rádio, aqui no Rio Grande do Sul não tem, né? Mas eu já ouvi falar muito a Rádio Fluminense, que eles lançaram muita banda, eles botavam muita música que eles achavam bom, não bandas que pagavam para eles. Então alguém levou na Fluminense e o pessoal de lá ouviu, adorou, botou, começou a tocar no rádio direto e o público adorou também. E aí eles gravaram, né? Mas parece que o selo para gravar foi para gravar, né? O Mário Neto criou um selo, não me lembro o nome agora. E aí sim, então em 83 saiu o disco Depois do Fim, essa obra-prima. Agora sim falar sobre as faixas, né? A primeira faixa então é a UFO, que é instrumental e assim instrumental mais do que perfeito, né? Ela começa com um violão clássico, só o Mário Neto tocando, fazendo umas escalas, umas notas assim fantásticas. Dali a pouco entra uma flauta em cravo, fica uma coisa meio folk, assim, meio lembra campo e tal, né? Depois entra os outros instrumentos, é o sintetizador sensacional, né? Um riff que tem ali é sensacional, é fantástico. Tem umas várias escalas assim do violão, bem estilo violão clássico mesmo. Várias mudanças de levada também, ou seja, um progressivaço essa música, uma maneira fantástica de começar o disco. Como eu falei, todo o disco é extremamente progressivo, extremamente bem feito, bem complexo mesmo. A segunda faixa, que é a Smog Alado, dá para dizer que essas duas já são algumas das minhas preferidas, né? Pelo menos essas duas são das melhores do disco, com acho que mais uma que depois eu vou falar também. Mas assim, todo o disco é fantástico, né? Smog Alado, ela dá a impressão de ser instrumental, que fica um bom tempo assim, se desenvolvendo aquele instrumental fantástico. Lá adiante entra a voz da Jane do Bock. Mas assim, ela começa com uma bateria e um baixo distorcido, uma levada assim fantástica, extraordinária. Depois entra a flauta, né? Um detalhe, na primeira faixa é flauta doce. É a flauta doce que o Marcos Moura toca. Aqui eu acho que já é transversa. Um instrumental sensacional. Aí entra a voz da Jane do Bock, também fantástica a voz dela, incrível, né? No geral, assim, flauta, sintetizador e guitarra principalmente destroem essa música, mas o baixo lá no começo é fantástico também. Toda ela, né? Mas aquele a gente ouve bem ele. A terceira faixa, que é a Miragem, essa volta a ser instrumental, então, ela começa com um riff de guitarra meio flamenco e tem solo de guitarra, tem uma flauta, tem uma parte com uma flauta bem calminha, sintetizador destruindo, o baixo dá um show também. E lá no final volta aquele riff flamenco do começo, uma outra música sensacional. Extremamente bem feita também. A quarta faixa, há um detalhe, a Smog Alado, como eu disse, é um disco conceitual sobre Apocalipse, parece que a Smog Alado, pelo que eu entendi, é tipo assim, smog, para quem não sabe, é aquele smoke com fog, né? É a poluição, basicamente é a poluição. E parece que a poluição mundial teria criado uma serpente que seria o que vai destruir o planeta, uma coisa assim. E a quarta faixa, então, Pássaro de Luz, é só violão, 2 violões e um contrabaixo acústico e a voz da Jane do Bock. Nesse caso a voz está mais pura, assim, a gente ouve diferente a voz, bem mais pura, muito bonita a voz dela aqui. Essa música é fantástica também. Pássaro de Luz, elas falam um pouquinho mais sobre esperança, né? Que primeiro Smog Alado veio para, claro, o instrumental também entra
na história, mas é que com a letra a gente entende melhor. Smaug Alado entra então naquilo do monstro que vai destruir o planeta. O Pássaro de Luz já dá uma certa esperança e tal. Aí nós vamos para a quinta faixa, que é o Canho, que é instrumental também. Essa tem acordeon. Na faixa anterior a gente ouviu o contrabaixo acústico, né? Então, e nessa que a gente ouve o acordeon. O Marcos Moura, né, que faz a flauta e o acordeon. Só que assim, no começo ele tá junto com o sintetizador, então não fica tão perceptível. A gente ouve, mas não é tão perceptível. Só que logo em seguida tem umas notas pontuais, assim, muito rápidas, e a gente percebe, isso é acordeon, e fica muito legal. Ela tem menos de 2 minutos essa música. Aliás, tem 2 minutos, 2 minutos e 1. E lá no final fica legal também, uma coisa bem interessante, que fica um mini tango, assim, lá no finalzinho. Ele faz um acordeon, assim, uma levada de tango, mas é muito rápido, assim, e já termina. Mas é sensacional também, 2 minutos, assim, fantástico. A sexta faixa é a maior do disco, tem 9 minutos e meio, O Último Entardecer. Pelo que o Mário Neto falou na entrevista, uma entrevista muito legal dele, que eu recomendo também, vale a pena só procurar no YouTube e tem uma entrevista dele. E O Último Entardecer ele explicou que ele tinha uma ideia assim daquilo que muita gente falava, que anos 2000, o ano 2000 ia ser acabar o mundo. Daí ele disse que O Último Entardecer seria o entardecer de 31 de dezembro de 99. E só que também nessa música a gente vê que tem, a gente ouve na letra que tem dizendo que tá para acabar o mundo, tá entardecendo vermelho, com sangue e tal. Mas lá no final da música também dá uma certa esperança, bem interessante também. A letra é muito legal, mas também o destaque dessa música é o piano, com certeza. Ela tem um riff no começo sensacional de guitarra, né, uma levada lenta, assim, com um riff fantástico de guitarra, muito bonita mesmo. Mas o piano do fundo começa também com o piano, mas o piano em toda a música tem uma parte que fica só o piano e o violão clássico, né, aquelas dedilhadinhas do Mário Neto. E tem levada rápida também. E o final da música é apoteótica, uma música sensacional. Essa, para mim, é um dos destaques também. A UFO, Smaug Alado e a Último Entardecer, para mim, são as top do disco. Vamos lá, a sétima faixa, penúltima. Essa tem menos de 2 minutos, chama Controvérsia. É um instrumental, assim, uma quebradeira legal, que lembra um pouco, é uma mistura de Tarcos com 5% for Nothing do Yes, né? Com Gentle Giant. Então, para dizer assim, tem contratempos, né? Assim, uma nota no contratempo da outra. Mas é muito show também, praticamente 2 minutos de quebradeira. Não é aquela quebradeira, assim, muito rápida, não é. Mas é umas coisas bem difíceis de ser tocada, né? Muito instrumento no contratempo do outro. Muito boa. E a última faixa, Depois do Fim, é o nome do disco. Essa tem muito órgão, né? Já começa com bastante órgão. É outra música muito bonita. Ela é cantada também numa levada lenta. De repente, assim, a guitarra começa a fazer umas notas mais rápidas e ela fica um pouco mais rápida também, vira uma trabalheira, assim, tipo uma leve quebradeira, e depois ela volta, assim, a ser lenta, cantada também. Essa tem seus 6 minutos e meio. E lá no final, então, para acabar o disco, né, tem um solo de flauta sensacional que emenda num solo de guitarra, assim, também incrível, realmente. E aí acaba a música e acaba o disco. Ela acaba de uma maneira sensacional também. E até o Mário Neto perguntaram se tinha alguma coisa com numerologia, por que as ímpares são instrumentais, as pares cantadas, né? Ele falou, não, nada a ver com isso. Ele só queria que fosse intercalado e queria que começasse com UFO e terminasse com Depois do Fim. Isso era o que estava na cabeça dele. Mas, na verdade, tudo se encaixou perfeitamente, né? Então, são essas 8 músicas, como eu disse, no geral, um disco extremamente bem feito, complexo, onde tudo se encaixa. Tanto as músicas no disco se encaixam perfeitamente, como todos os instrumentos se encaixam perfeitamente em cada música. É realmente uma coisa de gênio. Mário Neto dá para dizer que é um gênio. E um grande instrumentista, grande violonista, né? Guitarrista também. E um grande compositor, com certeza. Então, primeira dica desse disco, então, desse vídeo, Bacamarte, Depois do Fim, uma obra-prima nacional, para mim, melhor disco brasileiro. Segunda sugestão desse vídeo é um disco bem menos conhecido. O Bacamarte já é dentro do meio do progressivo, o pessoal conhece bastante,
Mas esse aqui, para todo mundo que eu pergunto até agora, ninguém me disse, conheço, né? É o Piri. Vocês Querem Mate, é o nome do disco. A capa não dá para se levar muito pela capa, né? Os 4 pelados dentro de um carrinho de reboque. Mas não sei por que essa capa assim, eu nunca descobri o porquê. Mas o fato é o seguinte, não tem nada a ver. A música não é uma coisa humorística como a capa quer passar. Na verdade, assim, esse disco aqui, ele não é aquele progressivo, tá? Bem diferente do Bacamarte. Acontece que uma vez eu estava procurando, eu não me lembro o que, eu estava num blog de progressivo procurando, não me lembro o que para baixar, não consigo lembrar, faz vários anos já. Acho que uns 15 anos, até mais, eu acho. E apareceu aquilo ali, Vocês Querem Mate. Daí eu pensei, mas o que isso está fazendo aqui nesse blog, né? Um disco, Vocês Querem Mate. Eu pensei, uma música gauchesca aqui. Eu que sou gaúcho, pensei, não conheço esse Piri. Ele nem é gaúcho, ele é carioca. E aí eu baixei o disco para ouvir. E me impressionei, porque a primeira faixa já chamou muita atenção. É uma música bem estilo andino. Né? Um estilo andino, muita flauta. Muita, assim, o disco inteiro todo ele recheado de flauta, do começo ao fim. Não é à toa que eu tô com essa camisa, né, do Mr. Ian Anderson. Tanto o Bacamarte tem bastante flauta, mas esse aqui tem muito mais. Mas, assim, o disco no geral, ele tem, como eu falei, muita flauta, muita percussão também, e tem muita voz sem letra, fazendo só um vocal, assim, um coro, assim. É uma música... dá para dizer que o disco é uma mistura de músicas andinas com MPB, com bossa nova. Então, o que é? Muitos proggers, que gostam muito de rock mesmo, podem não gostar desse disco, né? Eu não sou também eu gosto muito música andina, eu adoro, porque eu adoro flauta também, adoro música andina, por isso que eu gostei de cara quando eu vi a primeira música. Mas assim, MPB, eu sei da importância do MPB para a música nacional, eu não vou muito atrás, mas eu gosto também, acho legal. Até dou um exemplo, uma música que eu acho fantástica, essa eu acho sensacional, que é A Tarde em Itapuã. Essa música eu acho uma obra-prima, eu adoro realmente essa música, eu acho sensacional. Quer dizer, tem muitas músicas de MPB que eu acho legal, eu só não vou atrás, eu vou atrás mesmo de progressivo, e por acaso que eu descobri esse aqui. Né? Então, eu tô até falando desse disco principalmente para ver se ele fica um pouco mais conhecido, porque eu acho tão legal, tão interessante, é um disco muito interessante. Mas assim, ele é de 1970, foi o primeiro disco do Piri, e eu não sei porquê, aqui ele tá como Piri, né? E depois disso ele lançou vários discos como Piri Reis, e aí Piri com Y, esse aqui é com I. Os integrantes, então, desse disco aqui, do Vocês Querem Mate, o Piri, que toca guitarra e canta também, né? Canta e faz aqueles coros, né? Canta com letra ou fazendo aqueles coros. No baixo, Jorge Marinho, bateria Wilson das Neves. Na flauta tem 2 flautistas, o Paulinho Jubim, filho do Tom Jubim, e o Danilo Caymmi, filho do Dorival Caymmi. E na percussão, Juquinha. Eu anotei sobre o Juquinha que ele trabalhou com João Gilberto, Elmir Deodato, Roberto Menescal, Lúcio Alves, entre outros. Ou seja, não era qualquer turma, né? Eram uns caras já bem... Isso em 70, mas os caras já eram bem conceituados, né? Tem mais também no piano Geraldinho Carneiro e no vocal Tita. Eu não conheço essa mulher, mas ela canta também. E assim, uma coisa interessante sobre o Piri, ele também numa entrevista ele falou que ele fez ele conseguiu gravar o disco e tal, porque uma dessas músicas do disco ele tocou num festival e ele ganhou, ficou em primeiro. E uma coisa interessante também, um dos jurados, ele falou vários jurados bem conhecidos, um deles é esse pianista, se não me engano, é o Geraldinho Carneiro, eu acho que era ele, e o outro, o Egberto Gismonti, né, era um dos jurados, e o Egberto gostou muito da música. Bom, enfim, como eu falei assim, elas são muito parecidas, são 10 músicas nesse disco, são muito parecidas uma com a outra, todas elas com muita flauta, do começo ao fim, assim, as músicas o tempo inteiro com flauta, o tempo inteiro com percussão, umas músicas mais estilo andino, como as 2 primeiras, por exemplo, a primeira que se chama Reza Brava, essa música eu adoro, acho sensacional, foi a primeira que eu conheci, é a primeira do disco, né, eu botei, ouvi e achei fantástica, assim. A segunda é muito parecida também às incríveis peripécias de Danilo, acredito que seja o Danilo Caymmi, né, porque é muita flauta também, então mas tem outras mais estilo MPB, bossa nova e tal, então, para mim, pro meu gosto, se fosse todo o disco estilo andino, ele seria bem melhor. Né? Nada contra MPB, bossa, nem nada. Mas eu prefiro, eu adoro música andina. Então, se fosse todo ele assim, seria melhor. Mas tem várias músicas desse estilo e tem outras, assim, um pouco diferentes. Mas, interessante assim, é um disco que, para relaxar, ele é muito bom para ouvir, assim, calmo, de uma maneira bem calma, ouvindo bem, tranquilo. É muito bom. Não acho ele uma obra-prima, né? Longe disso até, mas
Acho um disco muito interessante, então fica a minha dica também do Piri. Vocês Querem Mate, ele fez vários, é o primeiro disco dele, de 70. Ele fez vários outros. Eu até não, eu ouvi um pouquinho, sim, mas já não foi minha praia, não. Eu gostei mais desse aqui por causa dessas músicas mais estilo andino. Mas fica a minha sugestão, então. Piri, Vocês Querem Mate, é um disco bem interessante. É isso então. Sugestões, discos indispensáveis dessa vez fica por aqui. É um vídeo um pouquinho diferente dos outros, porque não falei daquelas bandas de progressivaço desconhecidas, não. Uma sim, né? Progressivaço não tão desconhecida dos brasileiros, mas o Piri não tem nada de progressivo. Mas como eu falei, são discos indispensáveis, não são discos progressivos, né? Eu já fiz outros que é sobre hard rock até, né? Então, não é que todos sejam progressivos, a maioria com certeza vai ser. Mas é que esse disco eu acho que ele deveria ter mais notoriedade, assim, porque é um disco bem interessante, é muito bem... As músicas são todas curtas, né? Até esqueci de falar, acho que nenhuma chega a 4 minutos, se não me engano, e um tanto repetitivas. Mas eu acho que muita gente que possa talvez não gostar do disco inteiro vai gostar de várias músicas ali, como eu. Tem várias músicas que eu acho sensacionais e outras eu acho um pouco mais fracas, assim. Mas acho que vale a pena conhecer. É um disco bem interessante e esse aqui, a obra-prima máxima da música nacional. Para mim, melhor disco brasileiro de todos os tempos, Bacamarte, Depois do Fim. Certo? Então, muito obrigado a todos que estão assistindo e até o próximo vídeo. Valeu!